Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns dos principais erros que o paciente não deve cometer no início da reabilitação do LCA. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro erro a gente poderia falar que é demorar muito para iniciar a fisioterapia. Alguns pacientes eles acham que tem que esperar tirar os pontos para poder iniciar a fisioterapia, precisa ter o retorno ao médico para iniciar a fisioterapia, e a gente já sabe hoje em dia que não precisa disso. O paciente, se ele conseguir, ele pode iniciar no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou no terceiro dia, enfim. O que vai importar mesmo é se o paciente ele consegue se deslocar até a clínica, né? Se ele não está com um nível de dor tão elevado para se deslocar até a clínica. Então, geralmente, quando o paciente está com muita dor, eu peço para ele esperar um pouco, tipo um dia, para no outro dia a gente ver se ele consegue ir até a clínica. Agora, se for um paciente que tem fisioterapia em casa, que chamou o fisioterapeuta para na casa dele, não tem problema, pode iniciar no mesmo dia, no dia seguinte, enfim. É porque os pacientes acham que a gente vai começar fazendo exercícios absurdos, só que não. A gente vai começar com exercícios mais simples, que o paciente consegue fazer e depois vai evoluindo com base nisso. Então, você não precisa esperar tirar os pontos, nem esperar 15 dias para poder iniciar a sua terapia. Você pode iniciar imediatamente. O segundo erro mais comum e que acontece na grande maioria dos casos, e acontece na grande maioria dos casos porque a grande maioria das fisioterapias que a gente tem aqui no Brasil é pelo plano de saúde, é pelo convênio, e essas clínicas elas muitas das vezes não são especializadas em LCA, em joelho, o paciente fazer exercícios errados no início da reabilitação. Então, no início da reabilitação, vocês bem sabem que eu já falei várias vezes aqui, o enxerto está num período que a gente chama de necrose avascular, que é um período ali que ele não tem nenhum aporte sanguíneo, então não chega sangue para ele, não chega nutrientes ali para ele ficar fortalecido, que ele está começando a desenvolver esses vasos sanguíneos ali para chegar nutrientes e tudo. Então ele está muito fraco, está muito debilitado ali. Então se você fizer algum exercício que não é interessante, que gere muita tensão nele, ele vai esticar e vai acabar folgando, ficando folgado ali para sempre, e só tem como corrigir se fizer outra cirurgia. Então exercícios como aquele da bolinha embaixo do joelho, que é muito comum de utilizar, ou então a extensora na angulação completa antes dos 90 dias, isso tudo aí pode acabar folgando o seu enxerto, porque acaba gerando muita tensão nele. Então fazer exercícios ali que são corretos é o ideal para o paciente nesse início da reabilitação. O terceiro erro seria não controlar o edema, o inchaço do joelho. E eu coloco não controlar porque tem alguns pontos que são importantes para o paciente fazer para controlar. Então, muitos pacientes fazem a cirurgia e não tem noção, né, de como é o pós-operatório, de como o joelho vai reagir no pós-operatório. Isso muito também porque falta chegar muita informação no paciente. Então, muitas vezes o fisioterapeuta não explica, o médico não explica, o enfermeiro não explica, enfim. O paciente ele não sabe de muita coisa que vai acontecer no pós-operatório e deveria saber. Mas muitos pacientes acham que eles vão fazer a cirurgia e, sei lá, vai dar uma semaninha, eles já vão estar bem para poder voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas do dia a dia. Só que não é bem assim. O paciente que fizer a cirurgia e já for trabalhar depois, for fazer alguma outra atividade assim que exija do joelho, o joelho do paciente vai inchar, vai inibir a musculatura, vai gerar dor, vai ficar tudo muito ruim ali. Então esse é um dos pontos que o paciente ele tem que se atentar para controlar o edema, que é não fazer atividades demais. O ideal, assim, o cenário ideal, claro que nem todo mundo vai poder fazer isso, a grande maioria não, né? Mas o cenário ideal seria o paciente poder, pelo menos no primeiro mês ali, ficar focado somente na fisioterapia. Fisioterapia, gelo, descansar, para o joelho se recuperar o máximo possível. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem como fazer isso, mas é só para explicar para vocês que o ideal seria fazer o mínimo possível de atividades. No caso, só a fisioterapia, o gelo e o resto o mínimo possível. Se precisar fazer alguma outra coisa, só se precisar mesmo. Se o paciente puder ficar o resto do dia todo descansando é o ideal. E a segunda parte dessa questão de controle do edema é colocar gelo. Muitos pacientes acham que colocar um gelinho ali, tipo 2 vezes, 3 vezes ao dia já é o suficiente, e a gente sabe que não é isso. O gelo ele tem que ser colocado constantemente ali durante o início, para que o joelho ele desinche o máximo possível. Então no início do pós-cirúrgico, o seu corpo ele tem uma capacidade muito grande de desinchar o joelho. Muito grande mesmo. Mas ela só aparece no seu máximo se você estimular isso. E entenda por estimular com colocar mais gelo.
Então, o que eu indico para os meus pacientes é fazer de 6 a 8 vezes ao dia o gelo, e o gelo mesmo, tá? Não é aquela bolsinha de gel, não é legal. É o gelo mesmo. Pega gelo, bota dentro da sacola de mercado, coloca um pouquinho de água para aumentar a superfície de contato e coloca no joelho. Isso vai desinchar muito o seu joelho e já vai adiantar muito a sua reabilitação. Quarto e último ponto é tem alguns pacientes que querem evoluir rápido demais, porque tem alguns pacientes que têm uma evolução já naturalmente boa, então ele consegue evoluir mais rápido, o joelho dele desincha mais rápido, ele sente menos dor, ele consegue retirar as muletas mais rápido, enfim. E ele pensa que já está bem, estou conseguindo evoluir aqui, estou bem, estou tranquilo. Só que não é assim. O paciente que evolui rápido é um excelente paciente, mas também é um péssimo paciente, porque ele vai querer fazer coisas que ele não pode fazer mais cedo. Então, por exemplo, ele vai querer correr mais cedo, ele vai querer voltar ao esporte mais cedo, e não pode ser desse jeito. Um paciente muito afobado para evoluir é horrível para a reabilitação, porque ele vai acabar se lesionando, ele vai querer, fazer tudo que você imaginar antes do tempo ideal. Então ele vai desobedecer o fisioterapeuta, vai fazer coisas que não deve fazer durante a reabilitação. Então é bom e é ruim. Se você perceber que a tua reabilitação está evoluindo bem, tenha paciência. Que vai ficar um pouquinho chato para você, porque você vai evoluir antes do tempo, só que é o melhor cenário possível para você, porque você não está tendo dificuldade nenhuma de evoluir. Então tenha paciência, respeite o que o seu fisioterapeuta passa aí, e você vai conseguir atingir o objetivo final, seja voltar ao esporte ou fazer alguma outra coisa que você queira. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. A gente falou um pouco aqui sobre os principais erros, na minha visão, que eu acho que tem na reabilitação do LCA. Então, se você fez cirurgia ou vai fazer cirurgia, ou tem algum conhecido que vai fazer cirurgia, envie esse vídeo para ele. E é basicamente isso. Até a próxima. Valeu!